Senhores conselheiros, vamos dar continuidade à sessão da manhã do dia 24, com os processos da empresa Brasal e dos processos da Nitriflex. Vamos, por favor, Patrícia, convoque a advogada da Brasal. Ok, presidente, farei a convocação. Item 197 e 198 da pauta, doutora Joana. Seu processo será julgado agora. Não são iguais? Por favor, verificar você. São. Esse foi que a gente jogou mês passado, não foi? Muito parecido. É que o daquele lá tinha alguma questão judicial junto, né? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Joana, seja bem-vinda à turma 3401. Nós vamos dar continuidade à pauta da manhã e os processos que estão aqui pautados da empresa Brasal, a senhora fará a defesa e a sustentação oral. Correto. Os processos são de relatoria do doutor Oswaldo, que já pode começar a fazer a relatoria do primeiro processo. 97. Bom, esse processo primeiro, eu agradecer os memoriais da doutora Joana, me fizeram mudar de ideia em um ponto, e nós vamos abordar já, mas o processo também, nós estamos julgando alguns processos desse mesmo tipo nas últimas sessões, tá? É um processo de aquisição de insumos isentos da ZFM, tá? Basicamente, em primeira instância, lá na DRF, foi afastado o direito ao acreditamento porque a fiscalização entendeu que não se tratava de isenção, mas de alíquota zero, que não se enquadrava em uma exceção tarifária. A recorrente apresentou todas as razões pelas quais não eram produtos sujeitos à alíquota zero, e sim isentos, demonstrando enquadramento em exceção tarifária, bem como defendeu a possibilidade de acreditamento de IPI decorrente dessas compras. Quando isso chegou na DRJ, a DRJ simplesmente não julgou, porque, com base no artigo 19 da Instrução Normativa 210 de 2002, porque havia um auto de infração no mesmo período. Um auto de infração, inclusive, que eles julgaram e deram provimento ao recurso da recorrente para reconhecer que os recursos não eram, que os insumos não eram sujeitos à alíquota zero, e sim à isenção. E, a partir daí, a recorrente apresentou o seu voluntário, defendendo a possibilidade de julgamento, o afastamento do artigo 19 da IN 210 de 2002, defendendo novamente tudo aquilo que já estava em sede de recurso voluntário, de manifestação de conformidade, desculpa, e, ao final, agora em memoriais também, rememorando memoriais, também uma petição juntada no processo, rememorando que o Supremo já se debruçou sobre o tema em sede de repercussão geral e ao relatório. Ok, obrigado, doutor Oswaldo. Passo a palavra imediatamente para a doutora Joana fazer as suas ponderações.
Boa tarde, senhores conselheiros. Primeiro, eu queria agradecer ao conselheiro Osvaldo pelo relatório. É exatamente isso que é debatido aqui nesses processos que vão ser julgados. A turma ela tem julgado, né, recentemente, nas 2 últimas sessões, a gente se deparou exatamente com a mesma questão. E aí, então, vou ser bem sucinta, não vou tomar muito tempo de vocês. Mas só para esclarecer, esses processos, eles discutem saldos credores de IPI, né, foram apresentados pedidos de ressarcimento e declarações de compensação. Esses saldos credores de IPI são relativos ao 2º trimestre de 2005 e ao 1º trimestre de 2006. Esses saldos credores de IPI, eles tiveram origem na aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus. A delegacia ela não homologou as compensações e proferiu os despachos decisórios em razão de ter entendido que teria uma glosa desses créditos de IPI, então não teria mais saldo credor, mas sim saldo devedor, e o auto de infração que trataria disso é o processo número 10.166-720-116-2008-95, que discutia a glosa do crédito de IPI relativa ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2006. Portanto, justamente o período compreende aqui os saldos credores do 2º trimestre de 2005 e do 1º trimestre de 2006. Esse auto de infração, ele foi julgado improcedente pela DRJ, a DRJ cancelou e foi interposto o recurso de ofício. Posteriormente, a DRJ, ao julgar a mesma turma da DRJ, que julgou o auto de infração, também julgou a manifestação de conformidade objeto desses processos aqui em julgamento. E aí, como o relator bem pontuou, a DRJ entendeu que teria um processo que poderia impactar no montante dos saldos credores e, portanto, seria vedado o ressarcimento naquele momento. Além disso, a DRJ entendeu que, apesar dela ter cancelado o auto, o fato de estar sujeito a recurso de ofício ainda não teria eficácia aquela decisão. Então, ela utilizou como fundamento que deveria aguardar o julgamento do auto de infração, mas como não tinha previsão para sobrestamento em primeira instância, o processo seguiu e as manifestações de inconformidade foram julgadas improcedentes pela DRJ. A recorrente, ela interpôs embargos, ela interpôs recurso voluntário e esse recurso voluntário é o que está sendo posto aqui para julgamento, tá? Em relação ao auto de infração que está vinculado, ele foi cancelado, a decisão da DRJ foi confirmada, ele foi julgado pelo CARF no acórdão 3402-003-067, de 17 de maio de 2016, foi julgado pelo conselheiro relator, voto vencedor, foi do conselheiro Antônio Carlos Atulin, e cancelou integralmente a glosa realizada nesse auto de infração. Então, uma vez que foi revertida a glosa do crédito de IPI no auto de infração, automaticamente os saldos credores de IPI eles devem ser restabelecidos, que são exatamente os saldos que estão sendo discutidos aqui nesse processo. Como eu pontuei, essa turma julgou já nas últimas sessões, e o CARF também já julgou diversas vezes, de que o destino da compensação ele está vinculado ao que foi decidido no auto de infração, e aí já foram formalizados parte dos acordos julgados aqui pela essa turma. Vou citar como exemplo o acórdão 3401-009-011, da relatoria do conselheiro Ronaldo, que entendeu justamente a vinculação, que o destino da compensação está vinculado ao auto, e aí no mês passado também foi julgado pela doutora Fernanda os 4 processos de infração que ainda vai formalizar o acórdão. E aí a recorrente queria pontuar também que existem outros processos de compensação que estão vinculados a esse auto de infração, e esses todos os processos já foram julgados pelo CARF, tá? Foram julgados por 2 turmas distintas. A primeira turma, a segunda turma ordinária da 4ª Câmara e a primeira turma ordinária da 2ª Câmara, tá? Aí eu vou citar aqui como exemplo um acórdão da 2ª turma ordinária da 4ª Câmara, que foi do conselheiro Jorge Locke Freire, cuja ementa diz o seguinte: compensação, vinculação ao lançamento. O destino da compensação vincula seu decidido no processo cujo objeto é o lançamento do IPI, que glosou os créditos que foram compensados, refazendo a escrita do IPI e lançando o eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento que abarca o período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, em decorrência, restitui-se o crédito da escrita fiscal e homologa-se a compensação feita com arrimo naquele.
E aí, no mesmo sentido, foi o acórdão da primeira turma da segunda Câmara, que também julgou exatamente compensação vinculada a esse auto de infração, também pelo cancelamento, em razão do auto ter sido totalmente cancelado. Então, a jurisprudência do CARF, inclusive dessa turma, é no sentido da vinculação, da compensação ao auto, e aí, como também bem destacado pelo relator, esses saldos credores de IPI, eles decorrem da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus. E aí, em relação a isso, é de conhecimento dos senhores o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no RS 592891, que já transitou, já consta na lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria, da Receita e do próprio CARF, também já incluiu esse tema na lista de decisões vinculantes. No termo do artigo 62 do Regimento Interno, essa decisão é de aplicação obrigatória pelo CARF, então pede que os recursos voluntários sejam integralmente providos e sejam homologadas as compensações para reconhecer integralmente o direito ao crédito, seja em razão do cancelamento do auto, seja em razão da aplicação da decisão do Supremo no RS 592891. Espero não ter tomado muito tempo de vocês, que eu sei que é um assunto que os senhores já analisaram, mas assim, é o resumo do caso. Eu estou aqui à disposição para eventuais fatos que sejam esclarecidos. Agradeço a todos. Presidente, o som. Obrigado, doutora Joana. Foi muito rápido e esclarecedor. Doutor Oswaldo, pode prosseguir no seu voto. Realmente, a doutora Joana tem toda a razão sobre a identidade de processos, mas eu tenho um pensamento um pouco diferente, embora tenha acompanhado nos dois casos do provimento, eu tenho um pensamento um pouquinho diferente, e até externei na sessão passada, sobre essa vinculação entre auto de infração e as compensações que passo a externar. A DRJ não analisou o mérito da declaração de compensação da recorrente, uma vez que o processo administrativo de lançamento encontra-se pendente de julgamento, o que, no entender dos cultos julgadores, impede a compensação dos créditos em análise, ex-via artigo 19 da INSLFB 210 de 2002. Todavia, como bem destaca a recorrente, o artigo aliuris veda o ressarcimento enquanto pendente decisão administrativa, mas não a compensação. Institutos diferentes, como reconhece esta Casa em inúmeros precedentes, que trata verba gratia, da impossibilidade de correção monetária dos créditos em sede de compensação, da inexistência de prazo de homologação de pedido de restituição, da não aplicação de multa por pedido de restituição não declarado, substituição restituição por ressarcimento não declarado, e etc. Compensação é a hipótese de extinção de crédito tributário pelo encontro de créditos e débitos líquidos e certos. Ressarcimento é o repasse de pecúnia ao contribuinte por outro motivo que não o pagamento indevido. E não é a identidade de software que vai igualar os institutos jurídicos. E mais a mais, não temos aqui um tributo pago que ensejou o lançamento de ofício. O tributo não pago que ensejou o lançamento de ofício, aumentando o débito do período e, por via de consequência, diminuindo o valor a ressarcir. Pelo contrário, no caso, houve glosa de créditos e, por tal motivo, em determinados períodos, restou saldo a pagar, ainda que ante o mesmo volume de débitos declarado em raio. O que aconteceu? Ele pediu esses créditos, tinha lá créditos e débitos do período. A fiscalização glosou os créditos do período, ficou um débito. Esse débito ela lançou de ofício. Não é... Por isso que, desta feita, quer parecer que o presente processo é principal. Deveria ter primazia sobre o lançamento. Contudo, neste momento, é impossível avocar o lançamento, visto que o recurso de ofício, como bem disse a Joana, já foi julgado por esta Casa, cito, julgado e dado mantido, foi negado o provimento ao recurso de ofício. Desta feita, o fundamento da decisão da DRF não subsiste, da DRJ, não subsiste. Porém, aqui não se trata de caso de nulidade. A norma do processo administrativo fiscal exige nulidade do cerceamento de direito de defesa, compreendido como o direito de conhecimento da acusação, petição e audiência. Todavia, a jurisprudência pacífica, quer administrativa, quer judicial, com fundo na livre convicção fundamentada, acentua que o julgador não está obrigado a responder todas as questões citadas pelas partes,
quando já tem encontrado o motivo suficiente para proferir a decisão. A bem da verdade, a expansão do ordenamento jurídico e o caráter não unívoco da interpretação, quer fática, quer jurídica, torna possível ao intérprete aplicador chegar à conclusão do silogismo jurídico por diversos caminhos. Alguns desses caminhos da lógica jurídica podem culminar com a preterição de outros, tornar prejudicada a análise de outros caminhos que poderiam, em superada a pele, no sentido de Drummond, alterar a conclusão do silogismo. Justamente nesse sentido, o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do CPC, eiva de nulidade por não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas dos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, chega a uma conclusão. Se houver argumento capaz de infirmar a conclusão, ainda que em tese, isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese, a decisão é nula. Agora bem, se o julgador apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar, porquanto, por exemplo, prejudicado, não há nulidade. Pousando o raciocínio. No caso em tela, a Fazenda não analisou a liquidez e certeza dos créditos da recorrente, vez que entendeu existiam obstáculos a tanto, que foram superados pelo julgado. Dessa feita, e aí que eu mudei o voto, seria de rigor a baixa dos autos para que finalmente fossem analisadas a liquidez e certeza dos créditos, tal qual pleiteados pela recorrente. Todavia, o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Civil, cumulado com o artigo 485, inciso 4º ambos do Código de Processo Civil, determinam o imediato julgamento de mérito do processo em superada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido regular do processo, justamente o caso dos autos. Ademais, como logo dir-se-á, a resolução do mérito depende somente de questões de direito, visto que as partes concordam em absoluto com os fatos. Dito isso, a recorrente aponta que os produtos que adquire de fornecedores da ZFM não estão sujeitos à alíquota zero das contribuições, como descreve a fiscalização de piso, porém gozam de isenção subjetiva e, com isso, concorda a DRJ, que, ao julgar o lançamento de ofício, decorrente da mesma fiscalização, concluiu com precisão milimétrica que, cito, ele dispõe, basicamente, que o produto se enquadra no ex e, portanto, não goza de alíquota zero, e sim de isenção subjetiva. Sabedores que o produto destinado à recorrente enquadra-se no ex do subitem 2106-9010, por destinado à fabricação de refrigerantes, a alíquota incidente é de 27%. De outro modo, o não pagamento do IPI não se deve à incidência de alíquota zero, mas de isenção da exação em questão. Gozando de isenção produto adquirido da ZFM, em contraponto, há direito ao crédito IPI nos termos de precedente vinculante do egresso sodalício RE 592-891-SP. A disposto admite por conta tempestivo e com isso de recurso voluntário, dando-lhe integral provimento como voto. Obrigado. Esse seria um caso, só para esclarecer, esse seria um caso clássico que eu entenderia pela baixa dos autos, porque superada uma tese prejudicial à análise de mérito, né? Mas é só questão de direito. A turma já julgou isso várias vezes. Eu não vou ficar gastando tempo da administração com isso, sinceramente. Fez bem, doutor Oswaldo, fez bem, porque agora, na verdade, eu tenho a impressão que as decisões da turma, eu não sei se tem esse mesmo fundamento. A ideia que a doutora Joana trouxe é muito a ideia que eu tenho também, que o destino desse processo de compensação vincula-se muito ao processo de auto de infração. Embora eu concorde também que o processo de compensação é o principal aqui. Mas ele, na verdade, depende do resultado daquele auto de infração. Se aquele auto de infração cair, aí realmente a compensação aqui se torna, sem dúvida, se torna indubitável. Mas eu estou concordando com o relator e... Pelas conclusões, né, presidente? Pelas conclusões, mas eu até disse no começo que eu pensava diferente, e realmente penso diferente.
do que Isso. Doutor Gustavo, por favor. Senhor presidente, você antecipou o meu ponto, né? Pelo que eu entendi aqui, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Eu acompanho integralmente o relator até o momento em que ele esclarece, e muito bem esclarece, que o processo principal deveria ser esse, e não aquele. Mas porque por qualquer razão regimental, rito processual, aquele processo já foi decidido, e foi decidido, se não me engano, até para uma outra turma, para um outro colegiado, a quem a gente deve, inclusive, prestar deferência. Então, penso eu que, ainda que esse fato seja inquestionável, há um vínculo, né, entre ambos, né? Há um vínculo entre ambos, e eu acho que o mérito, por qualquer razão, foi avocado para aqueles autos quando estava aqui. E aquele colegiado decidiu o mérito, né? E penso eu que esse mérito já esteja decidido, né? Então, eu acompanho nas conclusões para dar provimento integral, mas simplesmente pela vinculação entre os processos, só reproduzindo o que fora decidido lá. Eu não examino esse mérito como o relator bem fez aqui. Mais alguma manifestação? Não? Então, vou... Doutor Luiz Felipe. Presidente, eu vou me alinhar às conclusões aí. Doutor Gustavo. Doutor Gustavo não. Doutor Oswaldo é o relator. Doutora Fernanda. Eu também vou pelas conclusões. Doutor Gustavo já se manifestou pelas conclusões. Doutor Leonardo. Pelas conclusões, presidente. Então, acordam os membros deste colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento integral ao recurso, votando pelas conclusões os conselheiros Luiz Felipe, Gustavo, Fernanda, Leonardo e Ronaldo. Perfeito? E essa decisão é para os dois ou tem alguma diferença em relação ao outro? São idênticos. E aí eu vou consignar no meu voto, vai estar consignada a posição da turma, tá? Eu já vou até anotar aqui para colocar a posição da turma. Obrigado. Bem, então, proclamamos os resultados para os dois processos, os 198 e 199. Não, 197. 197 e 198. E acompanhou esse julgamento, fazendo a manifestação nas teses da empresa, a doutora Joana Esch. Isso. Deixa eu ver aqui, doutora Joana, só para proclamar aqui, que é praxe, OAB Rio de Janeiro, 171.689. Obrigado, Correto. Doutora Joana. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, gente, foi até rápido, né? Agora nós podemos ir para o Nitriflex direto, porque aí a gente já emenda e o processo do Itaú fica um pouquinho mais, de qualquer maneira, nós teríamos a sessão até as 6 horas, mas eu acho que não vai precisar da empresa aguardar isso tudo, não. Patrícia? Sim, presidente. Pode convocar o advogado da Nitriflex, se não me engano é doutor Renan. Ok, presidente, farei a convocação. Gustavo já entrou na fila, Gustavo? O Gustavo aprendeu com o Ronaldo. O Ronaldo fez isso no mês passado, esse mês é o Gustavo, que já fica lá. Esse troço é horrível, que a gente... Esse troço não desmarca, né? Não, eu não faço isso não, Fernanda. Isso aí foi o Leonardo que me acusou. Mas na verdade era um esquecimento. Mas a tese do Leonardo não é ruim. Tá fazendo escola, hein, Ronaldo? Tá fazendo escola. A tese do Leonardo não é ruim, não. Garantir o lugar da fila. Bem, vamos dar continuidade então aos processos da manhã com o processo da Nitriflex. Relatoria do Dr. Oswaldo. Vamos aguardar só o Dr. Renan ingressar.
Doutor Renan Marques Peixoto, o Shoa. Seja bem-vindo à nossa turma e, pelo que eu estou observando aqui, o senhor acompanhará os processos da Nitriflex para fazer a sustentação oral. Perfeito? Exatamente. Então, a relatoria é do doutor Oswaldo, que vai fazer a leitura do relatório. Na sequência, o senhor terá o direito de 15 minutos para fazer a defesa. Ótimo, boa tarde, senhor presidente. Cumprimento na pessoa de Vossa Senhoria e os demais julgadores. Boa tarde a todos. Presidente, já iniciando o relatório, eu penso que seria ideal nós invertermos a ordem entre os 200 e os 199. E já explico por quê. Porque o 200 ele é muito parecido com que aliás, ele é idêntico a um da Nitriflex que nós julgamos na reunião anterior, tá? No mês passado. Então, eu vou sugerir que vocês abram o final 2009-10. Perfeito. E aí eu vou passar, já que nós já votamos isso no mês passado, eu vou passar brevemente pelo relatório. A Nitriflex ela é uma empresa que tem um crédito reconhecido judicialmente de IPI, tá? Um trânsito em julgado. Só que, no momento em que ela pleiteou o reconhecimento desses créditos administrativamente, e teve inicialmente reconhecido a liquidez desses créditos administrativamente, porém, no curso dos pedidos de compensação e nas sessões de créditos a terceiros que a Nitriflex fez, também com autorização judicial até determinada época, até determinado ano, houve uma interposição de uma ação rescisória pela Procuradoria. A Procuradoria interpôs uma rescisória e nessa rescisória ficou fixado em sentença, né, em decisão de primeira instância, de comissões oriente, porém de primeira instância, foi reduzido o prazo prescricional do pedido de restituição de 10 para 5 anos. A Nitriflex pegou essa segunda decisão, ainda sem trânsito em julgado, e foi tentar fazer novamente uma habilitação desses créditos. E foi negado pela administração por falta de liquidez. Então, dentro deste escopo, a fiscalização, e esse é um dos processos, ela negou a compensação que foi pleiteada crédito próprio na Nitriflex, tá? Neste caso. Nos 3 casos, aliás, nós vamos julgar crédito próprio para compensações próprias da Nitriflex, tá? Então, ela denegou esses créditos, basicamente porque ela entendeu que a ação rescisória havia reduzido o prazo prescricional, ainda que não em decisão com trânsito em julgado, e que esses créditos não estavam homologados administrativamente. A recorrente, ela apresentou manifestação de inconformidade e depois recurso voluntário, alegando basicamente que uma outra ação judicial desconstituiu essa negativa de homologação dos créditos, a segunda não homologação dos créditos pela Fazenda, e de outro lado, na ação rescisória proposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ao fim e ao cabo, foi fixado o prazo decenal de restituição, de ressarcimento, destes créditos, e é o relatório. Obrigado, doutor Oswaldo. Passo a palavra, então, para o doutor Renan. Senhor presidente, antes eu queria pedir bem ao relator também para sugerir, não sei o que vocês acham, de fazer uma sustentação conjunta para os 3 casos, e eu explico as peculiaridades, porque, na verdade, eu agradeço muito essa observação que o doutor fez sobre esse julgamento do dia 26, e, na verdade, algumas questões que foram nele abordadas, elas transbordam, não só, elas tangenciam a matéria, não só do 2009-10, mas também dos outros processos, do 199 e do 201 também. Por quê? Porque há uma questão relativa à questão de cálculos, e foi falado sobre isso também nesse julgado. Eu não vou me estender agora, mas não sei se é possível fazer isso, se o presidente concorda
do relator ler os 3 relatórios, ou eu faço agora toda a sustentação e depois ele lê os demais? Não sei como o presidente e o relator gostariam de fazer. Olha, eu só, presidente, antes de devolver a palavra, com a máxima vênia ao advogado, não tem nada a ver um processo com o outro. O outro processo é uma continuação deste, o outro processo é o passo seguinte desse. No outro processo foi feito o que não foi feito nesse, que é a análise da liquidez e certeza do crédito tributário. E nós vamos discutir sobre expurgos inflacionários, vamos discutir sobre se a Selic é capitalizada ou se a Selic incide mensalmente. E no terceiro processo, nós vamos discutir sobre créditos compensados por meio de declaração de importação. A única coisa que tem de semelhante é a origem dos créditos. Acho que vai ficar muito confuso, especialmente com o processo de 2001, se nós julgarmos os 3 em conjunto. Ok, então o doutor Renan faz a sustentação oral neste processo e, na sequência, se quiser, faz nos outros também. Obrigado, presidente. Já adianto que eu farei uso da palavra nos 3 processos, considerando que foi dito pelo senhor relator. E peço venha do senhor relator para falar que a matéria ela é intrincada, ela é relacionada, e eu espero reduzir trazer alguns detalhes importantes que o relator trouxe, já uma síntese, um resumo, mas trazer algumas informações e conseguir traduzir tudo isso que vai ser dito para mostrar como que o impacto do julgado dessa turma, no dia 26, impacta os outros processos. Mas, na verdade, só queria destacar de início, que o crédito, ele não tem mais nenhuma discussão quanto à sua liquidez e certeza. E essa discussão quanto à liquidez e certeza, ela está presente nas 3 discussões, ela está presente nos 3 processos. Porque, na verdade, a Receita Federal, desde 99, quando em junho ela reconheceu a coisa julgada do MS ajuizado em 98, ela tem se negado a cumprir e a restituir os créditos, por vários fundamentos, alguns foram falados pelo relator. Então, eu peço venha para fazer essa ordem cronológica, porque ela vai ser necessária. São créditos de 88 a 98, de IPI, foi reconhecido o prazo decenal nesse MS de 98, há um outro mandado de segurança de 99, no qual se reconheceu o direito de aplicar para atualização desses créditos expurgos inflacionários mais juros de 1%. Uma adição. Expurgos mais juros. Tem coisa julgada neste sentido no MS de 99. Há um outro mandado de segurança do ano de 2002, onde foi assegurado o direito à atualização pela taxa Selic na data do encontro de contas. O entendimento foi o seguinte: como cada compensação é um encontro de contas, até o encontro de contas deve ser atualizado o crédito e o saldo deve também ser atualizado até o próximo encontro de contas. Queria já pontuar que esses 2 critérios eles não foram observados, eles são desrespeitados no item 199 de pauta, no cálculo que a DRJ fez, no despacho decisório que fez o cálculo, e com base nessa decisão do 199, vários pedidos de compensação da empresa Nitriflex foram indeferidos. Então, já coloco essas 3 coisas julgadas e complemento com relação à questão do pedido de habilitação. Havia, em 2005, a IN 517 de 2005, que previa a necessidade de habilitação prévia dos créditos judiciais. E sobre esse fundamento começaram a ser indeferidas as compensações. Então, foi ajuizado um mandado de segurança em 2005, no qual foi concedida também a segurança para afastar essa necessidade de habilitação. Não contente com toda essa situação, a Fazenda entrou com 2 ações rescisórias. Ela tirou para todos os lados, tanto na decisão do Tribunal de Segunda Instância, quanto na decisão do STF, tentando derrubar a coisa julgada desse mandado de segurança de 98. Ela perdeu no STF e lá, num dado momento, quando o STF deu parcial provimento à ação rescisória para reduzir o prazo prescricional de 10 para 5 anos, foi o que precisava para ela, que nunca homologava nada, começar em 2008
a não homologar as compensações sob o fundamento de que, em razão daquele parcial provimento da ação rescisória, os créditos eram ilíquidos e certos. Então, só queria reforçar isso. Basicamente, ela começou a não homologar a compensação porque falava que precisava de habilitação, mas foi afastada por decisão judicial, e depois ela falava que o crédito não era líquido e certo, mas foi a empresa Nitriflex até o STF com uma reclamação a qual foi acolhida para falar. O ministro Lewandowski, no voto dele, falou: é inacreditável que essa decisão de 2012, que a empresa está todos esses anos, desde 88, tentando restituir o crédito e não consegue. Ele usou o termo chicana da Receita Federal para não fazer a restituição e falou que é inacreditável que tenha que se dizer que o tribunal já decidiu aquilo quando afastou a outra rescisória. Então, só queria pontuar que não há qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez do crédito. Tudo que foi alegado foi afastado por meio dessas decisões que eu falei para vossas senhorias. E nesse ponto que eu gostaria de fazer menção ao julgamento que o senhor relator ele disse do dia 26 de maio, eu vou pedir venha para compartilhar a minha tela. Posso, senhor presidente, do acórdão? Obrigado. Eu vou dizer, não vou ler, mas eu gosto de mostrar o texto, porque vocês assim vão poder ver o que eu estou falando. Então, basicamente, eu gostaria de destacar que nesse acórdão, o que foi dito. Então, primeiramente, essa questão do prazo prescricional, foram colocados mais fundamentos para negar os pedidos da Fazenda. Não suficiente fossem as ações rescisórias terem sido julgadas improcedentes, o relator falou que ele entrou no mérito, ele analisou a ação rescisória e disse que ela não poderia ser acolhida porque a decisão do STF é muito posterior à coisa julgada do mandado de segurança, teria que ser o contrário para dar certo a rescisória. A decisão que falou que é inconstitucional tinha que ser depois, fora que a lei foi alterada muito depois, em 2005, então, de qualquer forma, foi mantido o prazo decenal. Esse é um dos primeiros pontos que eu gostaria de abordar. Outro ponto que eu gostaria de abordar seria sobre a necessidade de habilitação, que foi reconhecida a coisa julgada, como eu disse, também foi afastada essa necessidade de habilitação e a negativa de crédito sobre esse fundamento. E outra questão foi sobre a insuficiência dos créditos. Então, destaquei alguns trechos para compartilhar com vossas excelências, que eu achei muito interessantes, onde basicamente foi dito que, no caso daquele processo que foi julgado no dia 26, com base em suposições de que o crédito havia sido utilizado integralmente, porque foi consumido em outros processos, as homologações elas foram indeferidas. Mas não só, olha o que foi dito nessa decisão. Nessa suposta verificação dos créditos que não prosseguiu, por quê? Porque considerou que haveriam esses dois óbices que foram afastados pela coisa julgada. Considerou que tinha essa questão da rescisória, do prazo prescricional e essa questão da habilitação. Então, lá o entendimento no dia 26 foi de que não se aprofundou na análise do crédito em razão desses dois óbices, mas esses dois óbices restaram afastados, por isso que foi determinado o retorno dos autos para a Câmara de Origem, para a DRJ, perdão, para que pudesse ser analisada a matéria relativa aos cálculos. Mas olha o que foi dito aqui, que é o que vai ser dito no processo do item 199 de pauta, já adiantando. Que eles não cumpriram a decisão judicial transitada em julgado que determinou a incidência de juros além de expurgos, 1% mais expurgos. Isso não foi observado, isso foi consignado aqui, e esse ponto que eu queria destacar. Como eu disse, se entendeu que haveriam obstáculos e por isso não se passou a análise do crédito. Vou parar de compartilhar. Dito isso, voltando aqui ao histórico e ao que aconteceu nesse caso, eu vou focar agora, então, no processo número 200 de pauta, para falar justamente aquilo que o relator já alertou a todos. O crédito não foi homologado, a compensação não foi homologada sob o entendimento de que tinha essa rescisória pendente com relação ao prazo prescricional. O crédito foi reconhecido porque a rescisória foi improvida,
a questão foi julgada de forma favorável à empresa Netriflex. Esse óbice foi afastado. O óbice da habilitação, aqui mencionado também no despacho decisório da compensação do item 200 de pauta, ele foi afastado também. E, além disso, a inovação da DRJ, nesses casos de compensação com crédito da empresa Netriflex, os absurdos são muitos. Nesse caso aqui do 200 de pauta, ela consegue alterar o que foi dito pela própria Receita Federal, lá no processo que, para facilitar, eu vou chamar de 9918, que é o final dele, que é o processo que homologou e reconheceu um crédito lá em 99 de 70 milhões, entre filial e matriz. E foi reconhecida pela própria Receita Federal a possibilidade de compensação com quaisquer tributos. Não houve essa vedação, mas a DRJ vem, inova e fala que seria possível apenas compensar créditos de IPI com créditos de IPI próprio com base no hype para fazer o encontro de contas. Mas essa limitação não foi imposta nem na homologação dos créditos pela Receita Federal em 99, uma inovação, a decisão da DRJ, inventou algo que desrespeita a coisa julgada e a própria homologação do crédito pela Receita Federal. Eu acho que para este caso é o suficiente, mas eu só queria destacar já para este caso e para o 199 que a primeira coisa que eu mencionei foi destacar todas as decisões judiciais que consignam a certeza e liquidez do crédito. A segunda é, esse entendimento da Receita Federal, que está plasmado no 199, que nos outros casos também, de que o crédito teria sido exaurido porque foi utilizado em várias compensações perante a Receita Federal, ele é um absurdo. Porque até hoje nada foi restituído para a empresa Netriflex. Nenhuma compensação é homologada. Ela tem compensações com créditos próprios, é o que a gente está discutindo, e na época foi reconhecido o direito à compensação naquele mesmo mandado de segurança. Tem um outro mandado de segurança que reconhece o direito à compensação com créditos terceiros, mas nada é homologado. Então, como se indefere compensações com base no entendimento de exaurimento do crédito se nada foi homologado, se nada foi devolvido? Então, esses 2 pontos eu queria destacar, e depois eu entro nos detalhes do processo 199 de pauta, que trata dos critérios de cálculo, como o senhor relator já alertou, mas eu só queria adiantar que na verdade, eles fizeram algo muito semelhante com o que vocês reconheceram, com o que foi reconhecido no julgamento do dia 26. Eles fizeram uma análise totalmente superficial dos cálculos, porque não consideraram. Partiram da premissa de que o crédito se exauriu porque foram utilizados, mas nada foi homologado. E depois eu entro nos detalhes também do caso 201 de pauta. Obrigado, senhor presidente, senhor relator. Obrigado, doutor Renan. Passo a palavra imediatamente para o doutor Oswaldo prosseguir no seu voto. Eu pergunto à turma e ao presidente se é necessária a leitura integral do voto, sendo que A, nós votamos o mesmo tema na sessão passada, e B, o patrono trouxe, inclusive, o voto já publicado, ele já conhece, a empresa já conhece o inteiro teor dos fundamentos do voto. Pergunta se eu não posso fazer retirar algumas partes apenas para facilitar o andamento dos trabalhos. Olha, por mim, eu não sei, a turma estava com essa composição, o Gustavo já estava na turma, estava, né? Então, por mim, não tem problema, pode continuar dessa forma. Então, vamos lá. No item 2.2, eu trato da falta de liquidez dos créditos da recorrente ante a ação rescisória proposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional. E eu afasto esse fundamento elencado pela DRF e posteriormente pela DRJ pelos seguintes motivos. O primeiro deles é que a ação rescisória ela não suspende a execução do julgado, salvo decisão judicial em sentido contrário, de tutela de cognição sumária. E não é o caso, tá? Então, a ação rescisória proposta pela Procuradoria da Fazenda sempre foi um indiferente aos créditos da recorrente. O segundo ponto é que o próprio egressoralício, nesta ação que foi reduzido para o prazo de 10 anos para 5 anos dos pedidos de ressarcimento da contribuinte,
essa decisão ela foi cassada posteriormente pelo egresso sodalício em sede de reclamação, que devolveu o prazo decenal à recorrente neste caso. E depois eu faço algumas digressões justamente sobre a coisa julgada inconstitucional, tá? Que se caso fosse fixado realmente 5 anos com trânsito em julgado, isso seria um indiferente, porque o próprio sodalício, o próprio Supremo, em decisão posterior, fixou o prazo decenal, tá? E faço algumas considerações sobre a súmula 91 do CARF, que dispõe que aos pedidos de restituição protocolados administrativamente. E para dizer que não se aplica a súmula 91, pois primeiro, acabamos de ver, compensação não é restituição e não é ressarcimento, cada um é uma coisa. E segundo, que o processo judicial, ele foi proposto pelo judiciário bem antes da data limite, e não se aplicaria, nesse caso, a súmula 91, e eu concluo dizendo que, desta forma, item 22622, dessa forma, nos termos de precedente, a segurança jurídica impede, até faço entendo que é curioso que seja fixado o prazo prescricional pelo dies ad quem, ao invés do dies a quo, mas isso é coisa do Supremo. Então, aí no 22622 eu disponho. Dessa forma, nos termos do precedente, a segurança jurídica impede que o prazo prescricional quinquenal incida sobre ações já ajuizadas no momento da edição da Lei Complementar 118 de 2005. Com maior razão, a segurança jurídica impede a incidência de lei nova sobre ação já transitada em julgado, como reconhece a ministra Ellen Grace, e cito um pedaço do voto da ministra Ellen Grace. Já no segundo ponto, que é sobre a homologação dos créditos, aqui nós temos uma decisão judicial também com trânsito em julgado, como está no item 232, do TRF da segunda região, que dispõe que reconhece o direito da apelante a utilizar os créditos de IPI homologado no processo 9918, lá em 1999. Ela tinha conseguido já a homologação naquele processo, e aí veio um segundo processo em que essa homologação não foi concedida, dando cumprimento à decisão judicial transitada em julgado nos autos do MS. Tal. E esta ação transitou em julgado deste modo, ou seja, o segundo óbice à análise do direito creditório da recorrente, que é o indeferimento administrativo de habilitação dos créditos, ele não existe, porque tem uma decisão judicial que diz exatamente que ele não existe. E eu concluo com inclusive, o parágrafo citado pelo patrono, coligido na tela pelo patrono, dizendo que, olha, tudo bem, os obstáculos eles foram superados, porém, a fiscalização não analisou a liquidez e certeza dos créditos tributários. Ela só falou, ela disse, olha, em outro processo foi verificado e é provável que aqui não tenha. E como ele bem disse, me parecia e me parece ainda que aquela análise inicial deixou de considerar alguns fatores de correção dos valores. E é por isso que, do mesmo modo, e aí eu faço toda aquela digressão jurídica sobre diferenças entre nulidade e baixa dos autos por superação de obstáculo processual à análise do mérito, e termino por, desta feita, admito por quanto tempestivo, com esse recurso voluntário e do parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que estem superadas as teses discutidas nesse voto, analise e quantifique os créditos da recorrente, tese a qual a conselheira Fernanda, diverge, porque ela entende que seria caso de nulidade. E devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor Oswaldo. Então, da vez passada, nessa composição, nós votamos nessa linha, apenas com essa objeção da doutora Fernanda, que seria um caso até de decretar nulidade. Então, retornar à origem para prosseguir e quantificar o crédito, superado algumas teses arroladas aqui. Superadas essas duas teses, para analisar se a liquidez e certeza desses créditos. E como nós vamos ver no próximo processo, por isso que eu disse para vocês, o próximo processo é
o que aconteceu depois disso. É um processo que o que eu fiz já aconteceu, e aí já criou-se uma nova lide a partir disso. E aí é que nós vamos analisar a nova lide a partir disso. É muito provável que o processo retorne exatamente com resultado idêntico ou com resultado semelhante ao que nós vamos discutir no próximo processo, se o conjunto probatório for exatamente o mesmo. Mas eu não posso ficar passando uma decisão de um processo para o outro, e do outro para o outro, e do outro para o terceiro. Ok. Alguém quer discutir algum item desse processo? Não, presidente, é só isso. Para mim, ou é nulidade ou é diligência. Esse meio do caminho eu entendo que não tem fundamentação legal. Então, eu não discordo do procedimento, eu discordo só do dispositivo, né? Para mim tinha que ser ou diligência ou nulidade. Perfeito. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria, vencida a conselheira Fernanda, dar parcial provimento ao recurso para retornar o processo à origem, para que esta colocou aqui analisar e quantificar os créditos superados as teses, mas essas teses não seria bom citar aqui no dispositivo? O presidente disse exatamente a mesma coisa no mês passado e eu coloquei, tá lá no item 2.1, se o presidente quiser fazer constar em ata, tá exatamente no item 2.1 as teses que nós estamos superando, tá? Tá, okay. Deixa eu pegar aqui que eu já fechei o... Não tem problema não. Eu pego aqui. Vocês, eu vou fazer constar em ata. Da outra vez, então, nós não constamos em ata as teses, não. Não. Então tá ok. Eu vou fazer como nós fizemos da vez passada. Por maioria, vencida a conselheira Fernanda, dá provimento parcial para retornar à origem, nos termos do voto do relator. Okay. Na verdade, eu acho que a gente pode botar, eu estou pensando aqui, que eu votei pelas conclusões, porque na verdade eu voto pela provimento parcial para retorno, só que não sei. Eu acho que não, sabe por quê? Porque você não pode, você diverge justamente da conclusão. Você concorda com o raciocínio, mas diverge da conclusão. Deixa assim, presidente. Tá ok, então. Então, nesse processo, fizemos essa proclamação. Doutor Renan participou, fazendo a sustentação oral. Vamos então para o processo seguinte, doutor Oswaldo. Bom, como eu já disse por 2 ou 3 vezes, esse processo é o 2009-06, é a sequência desse processo. Então, o que aconteceu aqui? A fiscalização, ela fez a análise que nós estamos pedindo, e, bom, eu vou ler, vai. Trata-se de declaração de compensação de crédito de IPI reconhecidos em ação judicial transitada em julgado. Após intimar a recorrente a apresentar planilhas com indicação da totalidade dos créditos deferidos em ação judicial e dos débitos já compensados, a DRJ Nova Iguaçu não reconheceu a compensação, posto que, veja só, então aqui ela falou para ele, me mostra todos os créditos que você tem e todos os créditos que você compensou, que eu vou fazer a análise se você já não consumiu esses créditos. É justamente o que nós estamos pedindo, é o que nós pedimos na ação anterior. Posto que a recorrente utilizou-se de juros compostos para fixar o montante de crédito a receber, quando em verdade deveria ter se utilizado de juros simples, ex-via artigo 167, parágrafo único do CPM. Os juros moratórios de 1% ao mês até 31 de dezembro de 95 também incidiram de forma capitalizável ao invés de simples. A recorrente não apresentou os índices de correção monetária entre agosto de 88 e dezembro de 91. Os expurgos inflacionários de janeiro de 89, março, abril e maio de 90 e fevereiro de 91 substituem os índices de correção monetária dos respectivos períodos. Em alguns casos, o valor do débito descrito em processo administrativo é menor do que o informado pela recorrente em planilha. A partir da planilha denominada débitos próprios e de terceiros até 31 de 7 de 2008,
onde foram totalizados os débitos do processo por meio de compensação, procedeu-se à valoração de IPI e também em ordem cronológica do indébito, primeiramente dos créditos da matriz, depois da filial, desde a data do recolhimento indevido ou a maior, até o mês da compensação em quantidade suficiente para quitar a totalidade dos débitos do mês. Posto, a partir das planilhas de IPI dos anexos A, B, A, E, da planilha dos índices de atualização monetária dos créditos atualizados, planilha A, e da planilha com a totalização dos débitos próprios, foi elaborada a planilha denominada demonstrativa das compensações, onde está demonstrada a utilização dos créditos de IPI da matriz da filial para quitar as compensações pretendidas. Nesta planilha, observa-se que somente o somatório dos créditos da matriz da filial só são suficientes para lastrear 119 milhões dos débitos pretendidos para compensação. Ou, mais especificamente, os créditos de IPIs só são suficientes para compensação até, no máximo, a competência de outubro de 2004 dos débitos. Vocês estão vendo que ele fez exatamente aquilo que a gente pediu para ele fazer. A recorrente apresentou manifestação de conformidade em que alega, em síntese, decisão judicial lhe garante o acréscimo e não a substituição dos expurgos inflacionários e dos juros moratórios ao valor reconhecido pela fiscalização nos PAF tal e tal. A fiscalização aplicou a taxa Selic sobre o valor originário do indébito, ao invés do corrigido até 31 de dezembro de 95, desrespeitando a decisão judicial sobre o tema. Esse aqui é um tema bem interessante. Como houve mudança de forma de correção monetária, quando chegou em janeiro de 96, a fiscalização, ela desconsiderou o acumulado, a correção, os juros, desculpa, acumulado até aquele momento e fez incidir a Selic sobre o valor de face. Tá? Essa é a discussão. O indébito reconhecido pela fiscalização nesse processo deve ser atualizado até que seja efetivamente devolvido à recorrente ou até a data da declaração de compensação posteriormente homologada, atualizando-se o restante do crédito não homologado. É irrazoável alegar o esgotamento do crédito se esse não foi homologado, sendo correto suprimir do saldo credor apenas e tão somente os créditos já reconhecidos administrativamente. A DRF não relacionou os processos já findos com decisões desfavoráveis, o que culmina com a nulidade do despacho decisório. A TRJ Juiz de Fora manteve o deferimento dos créditos da recorrente, reiterando per relationem o quanto descrito pela DRF e destacando que, ora, o judiciário não especificou fórmula para o cálculo do crédito da contribuinte, mas apenas a forma como deveria ser operada mediante justa indenização e incidência de juros da mesma forma que os débitos pela Receita Federal em caso de mora, ou seja, 1% sobre o montante a cada mês vezes a lesão sofrida injustamente pelo agravante. Não houve solução de continuidade entre a Selic e o regime anterior. A Receita Federal calcula os juros de forma simples, não capitalizada. Acerca da inexistência de julgamento definitivo das compensações em sede administrativa, a maior parte dos créditos da contribuinte foi dirigida a terceiros. Para tanto, ele cedeu os créditos. Certamente, os retirou do suscrito fiscal e os terceiros os escrituraram. Isto é, o contribuinte não tem mais a posse e a propriedade dos valores transferidos a terceiros. O processo número tal ainda se encontra em curso no CARF, ou seja, o contribuinte ainda não desistiu de questionar as compensações pleiteadas, sejam aquelas relativas a débitos próprios ou débitos de terceiro. Ainda que fosse possível ao contribuinte reaver os créditos a terceiros, não apresentou nos autos a demonstração das compensações deferidas e daquelas não deferidas. Dados os fatos descritos nos itens anteriores, não é possível acatar a alegação do contribuinte de que lhe sobram créditos devido ao não deferimento de grande parte do seu pleito. Intimada a recorrente busca válida nesse conselho, reiterando em totum o quanto descrito em sede de manifestação de inconformidade é o relatório. Obrigado, doutor Oswaldo. Doutor Renan, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o relatório brilhante do relator, conseguiu sintetizar algo que não é tão simples de sintetizar, e já começo destacando algumas coisas que o senhor relator falou que são muito interessantes, né, sobre aquela questão, sendo bem sintético antes de entrar no mérito. A gente sabe que a Selic começou naquele dado momento, depois de janeiro de 96, então é uma questão muito peculiar essa abordagem da atualização dos créditos lá de 88 até 95 pelos expurgos inflacionários. E
A decisão judicial transitada em julgado, daquele mandado de segurança de 99 que eu falei para vossas senhorias, não foi respeitada nesse cálculo do despacho decisório. Eu queria começar mostrando isso para vocês, vou compartilhar a minha tela do despacho decisório e vou mostrar os dois parágrafos, onde o próprio despacho decisório, ele reconhece isso. Só um minuto. Imagino que já esteja disponível para vossas senhorias. Então, só vou subir aqui para vossas senhorias poderem saber do que eu estou falando. Então, esse aqui é o despacho decisório. Esse aqui é o processo cabeça e todos os apêndices. É o parecer que deu origem, né, ao despacho decisório. O nome do arquivo é cópia despacho decisório. Aí lá na página 9 eu vou mostrar dois parágrafos. Eu ia comentar isso, eu já comentei, eu vou ler expressamente só especificamente o que foi determinado. Foi determinado para aplicação, para atualização de 88 a 95 de expurgos inflacionários mais juros de 1%. Uma adição, uma acumulação, tem que juntar as duas coisas, aplicar os juros e os expurgos. Processos aqui são os processos nos quais foram reconhecidos créditos. A decisão judicial determinou, nos autos do mandado de segurança, janeiro, 42% de 89, 42, março de 90, 84, abril de 90, 44,80, maio de 90, 7,87, fevereiro de 91, 21. Aí, o despacho decisório vem e fala que eu vou aplicar isso aqui, Em vez de 42, eu vou aplicar 0. Em vez de 84, eu vou aplicar 41. Em vez de 44,80, eu vou aplicar 0. Em vez de 7,87, eu vou aplicar 5,38. Em vez de 21, eu vou aplicar, esse caso aplicou 21. E eu não vou aplicar junto com juros. É uma substituição. Eu vou aplicar os expurgos inflacionários nesses patamares aqui que eu estou indicando e não vou acumular com juros de 10%. Ou seja, o despacho decisório e a DRJ, eles estão desrespeitando coisa julgada, eles não estão procedendo à atualização conforme discutido e determinado no processo judicial, eles estão claramente inovando por entender que a justiça, ou seja, a forma correta de aplicação dos cálculos é essa, mas não cabia ao despacho decisório e à DRJ fazer uma interpretação da justiça da coisa julgada. Bastava tão somente cumprir a decisão e aplicar. Aí eu volto a falar do julgamento no dia 26. Foi apontado justamente isso. Estou mudando para o julgamento do dia 26 aqui o arquivo. Foi verificado por esse ilustre relator o fato de que a decisão... vamos lá. Fixou como base de análise o valor de face dos créditos. Vou ler um pouquinho mais aqui. Todavia, em seu exercício de probabilidade sobre a suficiência dos créditos, cujo entendimento naquele julgamento foi de que, como o relator ele entendeu, que naquele outro julgado não se aprofundou nos cálculos, já nesse processo 199 de pauta, ele entendeu que se aprofundou nos cálculos, mas eu queria pedir venha para refletir sobre essa disposição. Em seu exercício de probabilidade, a fiscalização considerou que o evento não compõe o espaço amostral. Exemplo, fixou como base de análise o valor de face dos créditos, sem se atentar para o fato de que decisão judicial transitada em julgado determinou a incidência de juros de mora ao mês, além de correção e expurgos. Esse vício se repete no processo 199 de pauta. Esse que eu queria compartilhar e mostrar para vocês. Então, esse é o primeiro desrespeito à coisa julgada. Além disso, qual que é o outro desrespeito à coisa julgada? É a questão que o relator também, agradeço ele totalmente por ter feito isso, já destacou muito bem, que é sobre atualizar, não considerando o valor dos créditos com expurgos inflacionários mais juros de 1% e depois Selic, essa é a alegação e a discussão da Procuradoria da Fazenda Nacional de juros cumulados. Seria aplicar os juros de mora
até dezembro de 95, mais expurgos junto com a taxa Selic. Na verdade, a decisão judicial do outro mandado de segurança de 99, tem o mandado de segurança que trata do encontro de contas, que é o de 2002. Ele falou o seguinte, aquilo que eu comentei para vocês. Como se tem que levar em consideração a data do encontro de contas, é equivocado se atualizar, como o relator disse, ignorando os expurgos e juros de mora de 1%, na data da compensação depois de dezembro de 95, atualizar o valor de face, o valor histórico de crédito, apenas com a taxa Selic. Está ignorando a recomposição, toda uma discussão de anos no Brasil de expurgos inflacionários, porque a Selic veio depois de 96, mas essa discussão é desnecessária, porque tem coisa julgada falando, tem que aplicar primeiro os expurgos mais juros de 1%, e no encontro de contas, o crédito, o saldo tem que ser atualizado. Se eu estou falando para vossas senhorias que até hoje, por vários motivos, que todos eles afastados por decisões judiciais, os créditos não são homologados, esse crédito está retido indevidamente ainda pela Receita Federal, todo encontro de conta, na hora de utilizar o crédito, ele tem que ser atualizado para compensação e o saldo tem que ser atualizado pela Selic. É isso que foi determinado no mandado de segurança e isso que não foi observado ao se utilizar a taxa Selic para atualizar o valor do crédito lá atrás, com o valor de face, como o relator disse. E sobre esse trabalho de cálculo que o despacho decisório fez, eu peço venha para discordar do relator, que na verdade ele ainda está um passo atrás. Foi simplesmente feito o seguinte, Nitriflex, me fala o que você entende que você tem de crédito, qual que é o valor do seu crédito? E me fala o que você já utilizou para compensar com créditos próprios, o que você já utilizou com créditos para compensação com créditos de terceiros. A fiscalização não fez nenhuma análise das compensações que foram não homologadas, que foram indeferidas, para chegar na suficiência do crédito. Ela simplesmente entendeu que o correto seria questionar os critérios de atualização dos cálculos que foram seguidos pela empresa Nitriflex com base em decisão judicial transitada em julgado. Por isso que a gente chama no escritório esse caso de UPA dos cálculos, porque o que ela fez foi desrespeitar a decisão judicial que fixou a forma de atualização dos cálculos. Ela não tratou das compensações não homologadas e da suficiência dos créditos sobre esse prisma. Ela pegou informações da empresa Nitriflex, que fez um cálculo e deu um saldo de créditos que ela teria a utilizar, e questionou os cálculos e, consequentemente, a suficiência dos créditos. Foi isso que aconteceu. Então, qual que é a consequência que eu não destaquei no outro caso, mas eu vou destacar diante da divergência do entendimento dessa turma, é caso de nulidade. Os autos têm que voltar porque ela não considerou as compensações que foram indeferidas, não homologadas, ela não se aprofundou em nenhum cálculo nesse sentido, então é caso de anular ou de homologar as compensações ou de anular essas decisões, porque não foram observadas as decisões judiciais transitadas em julgado. Nesse sentido, há sim tangenciamento do que está sendo discutido, como foi discutido no dia 26 de maio, os cálculos eles não são exaustivos, eles não tocam a matéria da maneira devida e não observam decisões judiciais, por isso a necessidade de anulação ou de homologação das compensações, porque, como dito, e eu queria destacar o arremate do relator na primeira fala dele de que não seria caso de fazer sustentação oral conjunta. A única coisa que é igual nos três casos é que o crédito é líquido e certo, que todas as decisões judiciais reconheceram isso e que todas as alegações da Fazenda foram afastadas e espancadas em qualquer dos aspectos. Então, precisa agora também, na forma de cálculo, serem respeitadas decisões judiciais. E eu queria destacar que isso já foi, inclusive, reconhecido pelo CARF em 2015, no processo de crédito 9918, onde os créditos foram homologados. Toda essa discussão que a gente está fazendo, ela já foi reconhecida. E toda essa forma de atualização dos cálculos, de respeitar a coisa julgada, por exemplo, de expurgos mais juros de 1%, em compensações de valor irrisório, de R$13 mil, a Receita aplica. Agora, como o crédito da autora em 99 era 70 milhões, ela tenta achar alguma coisa para não restituir os valores. É isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. Obrigado, doutor Renan. Passo a palavra imediatamente para o doutor Oswaldo prosseguir no seu voto. Vamos lá. Após refazer o cálculo dos créditos que a recorrente faz jus, só aumentar aqui a tela.
Eu estou com a vista cansada. Vieira é complicado. Bom, após refazer o cálculo dos créditos aqui que a gente faz jus, tópico que será abordado a seguir, a fiscalização compara este com débitos indicados em diversas declarações de compensação, quer da recorrente, quer de terceiros, e chega à conclusão de insuficiência do saldo credor. Ao tomar ciência do despacho decisório, a recorrente destaca que nenhuma de suas declarações de compensação foram homologadas, sendo que, em algumas delas, em decisões definitivas, e o que tornaria o crédito apto a novo uso. Entretanto, prossegue a recorrente, a fiscalização não aponta quais declarações de compensação não foram homologadas, o que eiva de nulidade do despacho decisório, como o doutor acabou de aventar. Como debatido mensalmente por esta turma, a nulidade por cessamento de direito de defesa, se não é possível o contribuinte conhecer da acusação, em conhecendo não lhe é dada a oportunidade de contraditar a acusação, ele sendo dada a oportunidade devidamente aproveitada, seus argumentos não são considerados pelo órgão julgador. No caso em voga, a recorrente conhece muito bem os processos que versam sobre compensação de crédito de sua titularidade, quer com débitos próprios, quer com débitos de terceiros. Em primeiro lugar, por ser parte dos processos. Em segundo lugar, pois apresentou a lista da Receita Federal de todos os processos que envolvem créditos de titularidade. E assim sendo, não há qualquer nulidade a ser corrigida por essa turma. Por mais que seja incorreto considerar no saldo credor crédito definitivamente não homologado, aquele que ainda não está definitivamente não homologado reduz, sim, a totalidade dos créditos e, consequentemente, o montante de crédito disponível para a compensação desse processo. Até mesmo porque a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário. A compensação ocorre no momento do encontro de contas. Assim, caso, de fato, algum crédito tenha sido definitivamente não homologado, era dever da recorrente trazer aos autos não apenas a informação com prova do alegado, como não fez, correta a fiscalização nesse ponto. Prossigo. A recorrente pleiteou e obteve judicialmente o reconhecimento de créditos de IPI referentes à aquisição de MP, PI e ME, isentos não tributados ou que foram tributados com alíquota zero, vinculados com saídas tributadas da legislação. Ao pleitear a homologação dos créditos, a recorrente teve reconhecido aproximadamente 67 milhões de reais no processo tal. Todavia, por discordar da não incidência de juros, que é justamente a decisão que nós estamos discutindo no processo anterior, aqui o doutor tem toda a razão. Todavia, por discordar da não incidência de juros e da desconsideração dos expurgos inflacionários pelo despacho administrativo que liquidou os créditos, a recorrente impetrou um novo mandado de segurança, em que foi concedida a ordem nos seguintes termos, leio apenas o que está em negrito. Portanto, entendo cabíveis os índices expurgados nos meses de 89, 42,72, março de 1990, 84,32, abril de 1990, 44, maio, 7,87 e fevereiro, 21,87, conforme a jurisprudência do STJ, rejeitando-se os demais índices pleiteados. Em relação aos juros, disse o eminente relator, entendo também que, em se tratando de cobrança de imposto como um ato legal, deve haver incidência de juros, porque os créditos cobrados equivocadamente poderiam ter sido aproveitados nesse interregno, causando lesão patrimonial agravante. Ademais, se observada a controvérsia pelas lentes do princípio constitucional da isonomia, verifica-se que os créditos devem ser atualizados pela Receita Federal da mesma forma que são os débitos dos débitos, nos casos de mora, ou seja, caso de mora devedor, ou seja, 1% sobre o montante de cada mês, desde a lesão sofrida justamente pelo agravante. Aí ele cita aqui, acórdão apenas mantém, aí o acórdão. Ademais, se observada a controvérsia pela lei do princípio constitucional da isonomia, de novo, verifica que os créditos devem ser atualizados da mesma forma que os débitos da Receita Federal em caso de mora do vendedor, ou seja, 1% sobre o montante a cada mês, desde a lesão sofrida injustamente pelo agravante. Sobre as linhas acima, divergem fisco e a recorrente. De um lado, a fiscalização aponta que os expurgos inflacionários devem substituir os índices de inflação considerados pelo despacho decisório proferido no processo tal. Ademais, a Selic deve incidir de forma cumulativa, mês a mês, sobre o valor de face do indébito. Do contrário, estar-se-ia concedido à recorrente o índice de atualização diferente daqueles fixados para os débitos com a Receita Federal, juros compostos ao invés de juros simples. De outro lado, defende a recorrente que o Poder Judiciário determinou a soma dos expurgos inflacionários, como bem diz o doutor aqui, com o montante reconhecido no despacho decisório
proferido no processo tal. Do mesmo modo, a decisão judicial determina que a Selic deve incidir sobre o valor atualizado até 31 de dezembro de 95, e não sobre o valor de face do indébito. Como sabido, expurgo inflacionário é a não aplicação da inflação real em determinado período. Isto é, ao invés do índice da economia real, que vemos nas gôndolas, para a correção dos valores, o governo ou as instituições financeiras com poderio para tanto, fixa outro valor que pode ser igual a zero ou maior que zero. Dessa explicação, já se nota que expurgado, eliminado do vernáculo, é o valor real da inflação do período. Não por outro motivo, aliás, o egrégio Tribunal Regional da Segunda Região entendeu que cabíveis os índices expurgados nos meses de janeiro de 89, 42, março 84, abril 44, maio 7,37, fevereiro 20,37. Isto é, os valores fixados pelo Regional Fluminense devem substituir o e não somar-se ao montante fixado no processo tal, como reconhece, aliás, a recorrente do REIT por si movido. E aqui eu cito o item 31 do mandado de segurança da recorrente. Em assim sendo, as impetrantes possuem o direito líquido e certo que sejam atualizados os créditos e homologados pelo impetrado com o acréscimo dos expurgos inflacionários referente a IPCA e IBGE e do INPC a partir de dezembro de 91, conforme segue: janeiro 42, fevereiro 10, março 84, abril e assim sucessivamente. Sobre a Selic, de plano, note que o mandado de segurança tal não debruçou sobre o tema Selic. Em sua inicial, a recorrente apresenta resignação apenas sobre a não fixação de juros de 1% ao mês no período de 1º de agosto de 88 a 31 de dezembro de 95. Aí eu cito o item 3 do mandado de segurança. Todavia, a digna autoridade, a corrigir e homologar os créditos do processo mencionado, desconsiderou a ocorrência dos expurgos inflacionários e não somou àqueles os juros moratórios de 1% ao mês no período de 1 de 8 de 88 até 31 de 12 de 95. Dito isso, não há qualquer decisão judicial que afaste a incidência do parágrafo único do artigo 167 CTN. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que determinar. De mais a mais, o Tribunal Constitucional ditou precedente vinculante que determina a incidência dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito, para o caso de repetição de indébitos, ou seja, a Selic, ex-vi, artigo 13 da Lei 9065 de 95. E aí eu cito e colaciono que, a partir da tal, serão equivalentes à taxa do sistema Selic para títulos federais acumulada mensalmente. Conforme acima, a Selic é acumulada mensalmente. O valor da taxa do mês anterior é somada com a taxa do mês subsequente e assim sucessivamente. Na data do pagamento do indébito, a taxa acumulada mensalmente é multiplicada pelo valor a corrigir. E assim sendo, não há multiplicação entre a Selic mensal, de outro modo, juros multiplicado por juros, apenas a soma das taxas. O que estou dizendo aqui basicamente? Se você fizer como a contribuinte quer, pegar os valores de 88, corrigir para 95 e em cima deles integralmente jogar a Selic, você vai estar jogando a Selic sobre os juros acumulados de 88 a 95, é isso. E juros não incide sobre juros, não é capitalizado. Pelo exposto, admito por quanto tempestivo e conheço o recurso voluntário, negando-lhe provimento como voto. Sim, estou mudo. Eu perguntei, mas eu estava mudo. Eu perguntei se há algum comentário, alguma discussão, alguém quer fazer alguma objeção? Não? Então, eu vou proclamar o resultado. Bom, eu acho que vale a pena votar, né? Doutor Luiz Felipe. Com relator, presidente. Doutor Gustavo.
Com o relator, presidente. Doutora Fernanda. Com o relator, presidente. Doutor Leonardo. Com o relator. Eu também com o relator. Então, proclamando o resultado. Acordam os membros desse colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Doutor Oswaldo, pode prosseguir no processo subsequente, que é o... Qual é? 201. 201. Perfeito. Já está na pasta. Antes eu vou devolver os elogios ao Dr. Renan pelos memoriais. Então, realmente, o tema é absurdamente complexo, tanto que vocês vão ver que esse voto é mais do que total flex, mas os memoriais foram absolutamente objetivos, claros, diretos, foram muito bons memoriais mesmo. E por isso eu inicio o relatório. Trata-se de compensação de créditos de IPI com débitos de imposto de renda e IPI descritos em declaração de importação por força de decisão judicial. Então, veja que aqui é totalmente diferente do que nós estávamos discutindo até agora. Agora nós estamos discutindo compensação de créditos de IPI com débitos de imposto de importação e IPI importação descritos em declaração de importação. A homologação foi indeferida pela DRF Nova Iguaçu por quanto? A partir de 1º de outubro de 2002, não é possível a compensação de débitos de terceiros. A ação rescisória sem trânsito em julgado limitou o curso do prazo profissional para restituição. A liquidez dos créditos não foi reconhecida administrativamente. Intimada, a recorrente apresentou uma manifestação de conformidade em que argumenta homologação tácita pelo transcurso do prazo de 5 anos entre a data do registro da declaração de importação e a data do despacho que indeferiu a compensação. Ponto 2. A recorrente não apenas declarou e confessou os débitos através das declarações de importação, mas também através das próprias declarações de compensação apresentadas quanto dos despachos aduaneiros. O mandado de segurança, por si impetrado, visava garantir o direito de não ser compelida ao pagamento de IPI pela autoridade administrativa no ato do desembaraço aduaneiro e ante seu direito líquido e incerto na compensação tributária. Os créditos e débitos a compensar são próprios e não de terceiros. A decisão que reduziu o prazo profissional para o pedido de restituição para 5 anos foi cassada pelo legais sodalício. A propositura de rescisória não tem o condão de suspender a eficácia do acordo rescindendo. Decisão do TRF2, o processo tal afastou a necessidade de prévia habilitação para uso dos créditos. Todo o tempo que nós já enfrentamos fora esse da declaração de importação. A DRJ, Juiz de Fora, negou o provimento à manifestação de conformidade da recorrente, uma vez que o litígio se restringe às compensações do II relativas às DIs, números tais, pois nos demais processos houve desistência, quer pelo parcelamento, quer pelo pagamento do débito. Então, veja só, o litígio se restringe às compensações do imposto de importação nessas DIs, pois os demais processos houve desistência da recorrente, quer pelo parcelamento, quer pelo pagamento do débito. Não há um documento específico em que a recorrente indique as compensações, tendo em vista que a declaração de importação não se equipara a pedido de declaração de compensação. Logo, não há condições para homologá-los. O processo judicial movido pela recorrente tinha como objetivo a liberação de mercadorias sem a exigência de pagamento de impostos e não a compensação por meio de declaração de importação. É vedada a compensação de débitos relativos ao imposto de importação. Por outro lado, a decisão judicial no MS tal, ainda sem o trânsito em julgado, tem permanecido contrária à pretensão do contribuinte de quitar débitos de I com créditos decorrentes de decisão judicial. Intimada, a recorrente busca guarida nesse conselho, reiterando as teses da manifestação de conformidade e argumentando: não cabe à DRJ, na ocasião da apreciação do recurso do contribuinte, modificar o critério que a DRF adotou, ou o processo versa sobre compensações convertidas em decomp, processos pelo regime de homologação, como entendeu a DRF, ou se trata de processo nulo.
ou a declaração de importação equivale ao pedido de declaração de compensação e este processo existe, ou a fiscalização deveria ter lançado os tributos, como fez em outros processos, sem embargo da decadência, ou ainda inscrito os débitos em dívida ativa, como fez em parte dos débitos sem embargo da prescrição. Oportuno registrar que o despacho decisório proferido pela DRF Nova Iguaçu não teve o condão de interromper ou reabrir qualquer prazo para o fisco federal cobrar os débitos incidentes na importação. Muito antes do despacho decisório, os débitos já se encontravam extintos, seja pela homologação tácita, pela decadência ou pela prescrição. O artigo 74 da Lei 9.430 de 96, em sua redação original, aplicável ao caso, não previa qualquer vedação à compensação de IPI com débitos relativos a tributos e contribuições no registro da declaração de importação. No parecer de ZIT 6999, a fiscalização previu a compensação dos créditos de IPI com quaisquer outros débitos de tributos federais, o relator. Obrigado, doutor Oswaldo. Passo a palavra para o doutor Renan fazer a sua sustentação oral. A primeira coisa que eu queria comentar é que essa compensação é bem antiga e, de fato, com relação à antiguidade e parte da matéria lá difere do que a gente tratou, mas como pôde-se perceber pelo relatório, lido pelo relator, tem algumas questões que nós já tratamos hoje e que já foram afastadas por decisões judiciais transitadas em julgados. Mas o primeiro aspecto é a nulidade da decisão da DRJ. Se a própria Delegacia da Receita Federal considerou como uma compensação não homologada, não me poderia a DRJ, há duas, né? Desrespeitando primeiro coisa julgada, falar que não poderia ser caso de compensação e depois falar que tinha que se considerar como não declarada. A DRJ não pode substituir um ato da Delegacia da Receita Federal, que não só considerou como não homologado, como concedeu prazo para manifestação de conformidade, e é isso que está sendo julgado aqui, um recurso voluntário em manifestação de conformidade. Então, incabível, é nula a decisão da DRJ ao falar que tinha que ser considerada não declarada a compensação, porque inventou algo que nem a Delegacia da Receita Federal fez. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é sobre essa questão do desembaraço, na verdade, ainda seguindo nesse primeiro tópico, sobre o entendimento da DRJ é equivocado, deveria ser homologado a compensação, é nulo o entendimento da RJ, e ainda que assim não fosse, se esse entendimento prevalecer, tem que ser reconhecida a homologação tácita. Porque, como dito, a Delegacia da Receita Federal reconheceu que se tratava de compensação, não homologou, mas essa não homologação aconteceu quase 10 anos depois do desembaraço das mercadorias, restando claro o prazo decadencial. Então, o que a gente tem dito sempre, que é engraçado nos julgamentos da DRJ, ou mesmo esse cara falar, olha, não pode ser considerado aqui os requisitos decorrentes os benefícios, as matérias relativas à declaração de compensação depois das alterações da Lei 9.430 de 96. Mas como que se autoriza a se apresentar a manifestação de conformidade e na hora de aplicar o dispositivo que trata da homologação tácita, fala que não é aplicável porque a legislação é posterior? Isso não é contraditório, não faz sentido. Então, se é aplicável a legislação, então tem que ser reconhecida a homologação tácita. Tinha que ter sido homologado no prazo de 5 anos. Esse é o equívoco da DRJ nesse sentido. E, por outro lado, pode ser reconhecida decadência e prescrição, porque, como foi dito, parte dos débitos, eles foram escritos em dívida ativa, eles foram exigidos, mas esses débitos remanescentes que estão em discussão de imposto de importação, eles nunca foram exigidos. E havia norma própria na época, artigo 90 da MP 2158 de 2001, que autorizava o lançamento no caso de se considerar que a compensação não poderia ser homologada, não declarada, havia o lançamento de ofício. E sobre esse mandado de segurança, venha só o relator para fazer um pequeno ajuste, o objeto dele, na verdade, era para garantir que, diante do direito à utilização dos seus créditos, reconhecido com trânsito em julgado para a realização de compensações, a empresa Nitriflex ela foi buscar o Poder Judiciário para não ser obrigada a pagar os tributos aduaneiros, mas sim compensá-los. Esse era o objeto do mandado de segurança, o direito a utilizar os seus créditos. Mas esse mandado de segurança não suspendeu a exigibilidade,
porque ele só visava assegurar o direito à utilização dos créditos e não obrigar ao aceite das compensações e a homologação delas com base no mandado de segurança. E, de novo, aqui se repete aquelas discussões sobre a vedação de compensação, parece diferente, mas é muito semelhante. Não pode compensar o IPI com imposto de importação, mas é a mesma coisa. Não foi feita nenhuma limitação na coisa julgada, não foi feita nenhuma limitação no processo 9918, que reconheceu e homologou o crédito, e havia outro mandado de segurança no qual foi assegurado o direito a não recolher os tributos incidentes na liberação das mercadorias, no despacho aduaneiro, porque era possível, sim, a empresa Netriflex utilizar os créditos para efetuar a compensação e liberar as mercadorias por meio da compensação. E, de novo, aqui, a exigência da IN 517, que previa a habilitação de coisa julgada, também foi considerado óbice pela DRJ, mas já foi dito. Em 2005, foi impetrado o mandado de segurança, no qual foi afastado esse óbice. Então, de novo, esse mandado, essa compensação é muito antiga, ela se pautou em questões acerca de suposta liquidez do crédito, que já foram afastadas em definitiva por meio de coisa julgada, por meio de decisões judiciais obtidas em mandado de segurança. É isso que eu gostaria de falar, então, por isso, tem que ser reconhecido o direito à homologação dos créditos, ou, caso assim não se entenda, não se reconheça a nulidade da decisão da DRJ de afastar, de entender como compensações não declaradas, tem que ser reconhecida a homologação tácita ou ainda a decadência e a prescrição. Muito obrigado, doutor Renan. Passa a palavra para o doutor Oswaldo prosseguir no seu voto. Antes de começar o voto, só um pequeno esclarecimento. Como vocês estão vendo no voto, ele começa com o item 2.2 e depois do 2.2 tem o 2.1. Por quê? Porque tem um problema de nulidade do processo por inexistência e tem um problema de coisa julgada. E eu pesquisei, sopesei e pensei sobre os dois temas, e a conclusão que eu cheguei é que a nulidade suplanta a existência de coisa julgada, como reconhece o Superior Tribunal de Justiça ao confrontar matérias de ordem pública contra a coisa julgada, e a partir daí eu passo a votar. A recorrente alega homologação tácita das compensações, uma vez que registrou as declarações de importação de e-folhas 3 a 15 entre 27 de novembro de 2000 e 31 de janeiro de 2001. Todavia, o despacho decisório que indeferiu as compensações data de 24 de março de 2011. De outro lado, a DRJ destaca que não há nos autos pedido declaração de compensação a homologar, porém, apenas as declarações de importação que não lhe fazem às vezes, de declaração de compensação. Ainda, ressalta que o processo judicial movido pela recorrente tinha como objeto a liberação de mercadorias sem a exigência de pagamento de impostos e não a compensação por meio de declaração de importação. Já em voluntário, a recorrente concorda, como bem disse o doutor aqui, que o objeto da ação judicial era simplesmente a liberação das mercadorias sem exigência do pagamento do imposto. Porém, insiste na tese de que a declaração de importação equivale ao pedido de compensação. E, de todo modo, o débito descrito em declaração de importação foi fulminado, quer pela prescrição, caso se entenda lançado, quer pela decadência, caso se entenda que não houve lançamento. Como sabido, por meio da declaração de importação, o importador apresenta os elementos de fato e de direito necessários à fixação do crédito, e antes disso da obrigação tributária, e os recolhe sem a participação da autoridade administrativa. E assim sendo, a declaração de importação equivale à primeira parte do lançamento do por homologação, descrito no artigo 150 caput do CTN. De outro modo, a declaração de importação não é método de compensação, forma de extinção do crédito tributário exigível, e sim princípio de lançamento, justamente a forma de tornar exigível o crédito. Compensação de crédito tributário, além da exigibilidade do crédito, demanda instrumento próprio, eleito pelo legislador, ex-vi, artigo 170 do CTN. No caso, pedido, declaração de compensação, conforme dispõe o artigo 74, parágrafo 1º da Lei 9.430 de 96. Sem a declaração de compensação, não há o que homologar. E mais, sem a declaração de compensação, sequer há processo administrativo.
vez que esse tem início com a manifestação de inconformidade contra a não homologação de compensação. A manifestação de inconformidade obedecerá ao rito processual do processo do Decreto 7235 de 72, artigo 74, parágrafo 11 da Lei 9.430. A manifestação de conformidade é mecanismo de defesa contra a não homologação da compensação, artigo 74, parágrafo 9 da Lei 9.430. Compensação que demanda pedido, declaração, artigo 74, parágrafo 1º da Lei 9.430. Sem declaração ou pedido de compensação, não há homologação ou não. Sem homologação, não há manifestação de conformidade. Sem manifestação de conformidade, não há processo administrativo. Em não havendo processo administrativo, esta casa e as anteriores são absolutamente incompetentes para proferir qualquer decisão no presente processo, eivando o processo, entre aspas, em itálico, de nulidade nos termos do artigo 59, parágrafo 1, inciso 1, do Decreto 7235. É claro que a recorrente apresenta razões para afastamento do débito indicado em declaração de importação. Porém, primeiro, débito indicado em compensação não é objeto de processo administrativo, apenas o crédito. Segundo, não há no presente processo confissão de débito, justamente por não existir declaração de compensação. Débito e crédito não são objetos do presente processo. Caso a fiscalização entenda algo por devido, deverá adotar as cautelas de praxe, tal qual descrito na súmula 436 do STJ. Pelo exposto, admito por quanto tempestivo e conheço recurso voluntário para, ex officio, decretar a nulidade ab ovo do presente processo. Esse processo sequer existe. Obrigado, doutor Oswaldo. Doutor Gustavo Garcia, por favor. Só um esclarecimento para o conselheiro Oswaldo, relator, pedido de esclarecimento, na verdade. Pelo que eu entendi, né, eu vi na continuidade do seu voto, realmente é uma situação muito complexa e até um pouco inusitada, mas pelo que eu entendi aqui, perguntas dos fatos, né? O contribuinte apresentou as DIs, né? Nas DIs ele traz os débitos que ele supostamente incorreria ali naquela importação, incluindo IPI, II e por aí vai. E não recolhe esses débitos, né? E por si só, esse não recolhimento, né, é consignado ali declarado no registro, né, da importação, né, consignado ali na DI, perdão, que esse não recolhimento é por conta dessa decisão judicial. É feito o desembaraço, né, e daí nasce um processo administrativo, que é esse que a gente julga aqui, sem que tenha apresentado o contribuinte qualquer pedido de compensação, que na época ainda era pedido de compensação, e nasce um contencioso a partir dessa declaração de importação tomada como um pedido de compensação tácito, né? E aí eu me questiono, nesse primeiro momento, se o contribuinte ele conseguiu desembaraçar a mercadoria e realizar a importação, me questiono como isso chega à DRJ. Porque ele obteve o provimento que ele queria. Ele queria não pagar imposto naquela importação se utilizando do crédito dele, e isso ele conseguiu, né? E aí eu me questiono porque, para eu entender onde começa a nulidade disso aqui, a nulidade para mim começa na ausência de objeto inicial do processo, que não tem compensação, para mim começa aí. Mas eu quero entender quem começou a propagar essa nulidade para saber se eu acompanho na sua proposta inicial ou se, enfim, se eu vou desenvolver melhor aqui o meu voto. Acho que o que aconteceu foi, ele entrou com o MS preventivo, na verdade, ele entrou com o MS com base em uma das declarações de importação, a primeira. Ele entrou com o MS dizendo, olha, eu tenho crédito e eu quero compensar por meio da declaração de importação, mas a Receita Federal vai exigir que eu pague o imposto e por isso eu quero uma liminar para liberar as mercadorias
independentemente de pagamento de imposto. Veio uma liminar e disse, tá bom, você tem direito a liberar esta mercadoria específica de uma das declarações de importação. A recorrente entrou com agravo de instrumento para estender essa decisão a outras declarações de importação, e é por isso que tem mais de uma declaração de importação. E foi deferido em sede de agravo de instrumento a liberação das mercadorias, tendo em vista esses créditos de IPI que tem a recorrente. E a partir daí nasceu um contencioso, como ela indica compensação, né, que vai compensar os créditos nessa declaração de importação, a partir daí nasceu esse contencioso. A recorrente, ela até dispõe para defender a homologação tácita. Não, eu tinha, além das declarações de importação, eu tinha pedidos de compensação, eu tenho pedidos de compensação, não só tinha, como tenho pedidos de compensação. Aí a DRJ fala, tá bom, cadê? E não aparece, não existe, não existe. Aqui, se a gente tivesse discutindo um auto de infração, nem um auto de infração, né, porque como bem lembrou o doutor Renan, isso iria direto, até por decisão em sede de repetitivo agora do Superior Tribunal de Justiça, por seu lançamento por homologação, e direto para dívida ativa, sem precisar de novo lançamento de ofício. Mas não é uma declaração, nós estamos analisando um pedido de compensação por meio de uma declaração de compensação, por meio de uma declaração de importação, desculpa. E não existe, assim, não tem processo, não existe um processo administrativo aqui. Obrigado. Mais alguma manifestação? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, com relação à parte dispositiva, eu entendi perfeitamente, está muito bom o voto do relator. Agora, decretar nulidade ab ovo do presente processo implicaria, quer dizer, cancelar até o... Não tem pedido, né? Não tem pedido aqui. Tudo bem, vamos cancelar todas as decisões anteriores e como não tem pedido, cancelamos o processo e é o caso de arquivamento aqui sem nenhum tipo de análise de mérito, né? Exato. Eu estou fazendo como nós que já fomos advogados, e quem já foi advogado sabe muito bem, eu estou cancelando a distribuição. Estou dizendo que isso não existe, esse processo aqui é inexistente. Para quem entende que existe, além da nulidade, inexistência, esse é um caso de inexistência. Não existe esse processo. Inexistência. Mas daí não seria o caso de não conhecer, porque como é que você vai conhecer de um negócio que é inexistente? Eu pensei nisso, só que eu preciso, para eu decretar a nulidade, eu preciso. Curso, né? Eu preciso. Eu me peguei pensando em todas essas coisas, que o processo ele é tão maluco que eu comecei a me pegar sobre todas essas questões processuais hardcore, e acho que essa solução é a melhor. Menos pior. Assim, eu concordo em termos de decisão, enfim, não tenho que falar, mas assim, eu só fico pensando porque, na verdade, quando você fala em nulidade, você está meio que querendo voltar e não terminar, né? É por isso que eu estou decretando a nulidade ab ovo mesmo. Ab ovo quer dizer, desde o ovo, desde quando ele não... Eu tô como se pegasse o ovo e, bom, né? E devolvesse para a galinha. Isso aqui não é um ovo. Mas eu ainda não consegui compreender como é que esse processo chegou na DRJ. Isso para mim não está... Porque para mim, essa é a questão aqui, né? Esse é o ponto sensível. Até mesmo porque, é claro, não é nem dever desse colegiado se importar com os efeitos da decisão. A gente tem que aplicar o direito, né? Mas eu não sei se seria o caso de decretar a nulidade de todo o procedimento. Eu estou aqui em dúvida, né? O processo ele não é um processo comum, e para mim aqui o ponto mais sensível é o momento que nasce o contencioso. Eu ainda não entendi como é que nasce esse contencioso, porque o contribuinte ele conseguiu o que ele queria na origem, e isso vai para a DRJ por qual razão? Isso aqui, para mim, não tá, isso está estranho, né? Essa situação é tão esquisita. Ele conseguiu... Posso pedir venha para fazer uma explanação? Por favor. De fato.
Não, a questão pode ser mais sintética do que parece, mas basicamente a empresa Netriflex, ela tem desde 98 reconhecido seus créditos e tem uma discussão muito grande sobre esse aspecto acerca dos pedidos de compensação, ou seja, antes de ser declaração de compensação, a conversão disso ou não. Então tem muitos processos administrativos onde a discussão, o mote é justamente esse, a conversão em decomp. Então aqui basicamente a DRF considerou como uma decomp. Ela considerou como uma decomp e ela não homologou. Como vários pedidos da empresa Netriflex foram tratados da mesma forma. Então, devido à coisa julgada que ela tinha, ela consegue até hoje, tem decisões, assim, sem me estender sobre isso, mas só tentando explicar algo para vocês. O TRF3, até recentemente, poucos anos atrás, permite que a empresa Netriflex faça compensações sem usar decomp. Ela faz com formulário, porque a decisão que ela tem, o trânsito julgado, o crédito reconhecido, se ela for usar a decomp, ela não consegue utilizar o crédito dela. Então, ela tem autorização judicial para fazer compensações sem decomp ainda. Recentemente, ela faz isso, com base em decisões do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Então, assim, e neste caso, como eu disse, é muito antigo, mas para mim é a mesma coisa. Foi recebido como declaração de compensação pela delegacia e não foi homologado. Daí que entendo que é nulo o entendimento da DRJ de tratar como não declarado, de inovar o que nem a delegacia fez. Ok, obrigado, doutor. Mais algumas considerações? Doutor... Não, de fato, a gente já pegou vários casos em que, por meio de decisão judicial, foi encaminhado para a DRJ. Né, que esse caso foi sem decisão judicial, esse que é estranho, porque com decisão judicial a gente cansa de ver isso acontecer de vez em quando, e aí o recurso vira manifestação de inconformidade e continua, né? Mas esse caso realmente é meio sui generis. Só um complemento, aí eu entendo que viria a interpretação, peço venha, mas do que o mandado de segurança assegurou, e como o doutor Gustavo bem pontuou, foi reconhecido o direito de não pagar os tributos aduaneiros, por isso entendo que cabível sim, como tudo baseado em decisão judicial, cabível o reconhecimento do crédito e como foi recebido como decomp, devia se respeitar a decisão judicial e considerar uma homologação. Ah, mas não tem a decomp? Sim, mas o próprio outro mandado de segurança que trata desta questão específica de autorizar a empresa Netriflex a não pagar os tributos na liberação das mercadorias, porque ela tem reconhecido um crédito, para mim a questão está amarrada nesse sentido. Deveria ter sido homologada a compensação e reconhecido o direito ao crédito, com base nas duas decisões judiciais. Bem, eu estava pesquisando aqui um pouco do próprio Código Civil, do Código de Processo Civil, ver se tem algum termo que fosse melhor aqui, porque decretar nulidade dá a impressão de que isso pode tudo voltar, né? Volta para algum ponto aí, como se tivesse algum pedido que vai permanecer ali sem que alguém aprecie, né? Senhor presidente, eu acho melhor, se o senhor permitir, não, sim, por favor. Abrir para votação, porque talvez na minha oportunidade de votar, eu vá pedir vista desse processo. Se o senhor permitir fazer a votação assim, eu acho que fica interessante. Tá ok, então. Então, vamos lá. A menos que o Luiz queira fazer aquele pedido de vista subsidiário. Não, pode ser. Na verdade, assim, eu acho que é um processo... o próprio relator reconhece que não é um processo normal. Ele mesmo já externou aqui que ficou em dúvida, né? Então, eu acho que é um processo que merece um exame um pouco mais a fundo. E assim, com toda a vênia e todo o respeito ao trabalho do relator, que eu vi que é difícil de você dar um tratamento para uma coisa que já nasceu errada, né? Então, é que nem aquela coisa, você tenta, um cobertor curto, né? Por um caminho que você vai, você deixa um furo processual aqui, então eu prefiro examinar melhor o processo. É que num certo momento aqui, o doutor Oswaldo invoca aqui o artigo 59, inciso 1.
Então, teria uma pessoa incompetente aí atuando no processo. Mas, na verdade... Nós todos somos incompetentes. Não tem processo administrativo. É verdade. Nós todos somos incompetentes. Para mim, isso não tá para mim, o ponto do Oswaldo está perfeito. É que eu quero entender a realidade fática que fez esse processo ir para a DRJ. Para mim, está aí o problema. Porque se a empresa conseguiu o que ela queria... e eu já vi aqui que há 2 despachos aqui reconhecendo, ora um crédito de 58 milhões, de outro momento esse crédito é aumentado por conta de ponderações aqui que foram remetidas à unidade, eu fico me questionando em que momento nasceu o contencioso, que não era para ter nascido. E aí eu acho que entendendo isso eu vou ter condição ou não de acompanhar o relator. Por isso que eu, com respeito aqui ao voto do relator, talvez eu peça a vista sim. Então, vamos então fazer a votação quando chegar na... Ou então, doutor... Presidente, esse processo ele não existe, na verdade, né? A questão é como que a gente vai tratar. Mas a gente coloca como vistas minhas aí para a gente ver como é que resolve isso aí, porque acho que todos nós temos a mesma conclusão, que isso não existe. O problema é como tratar, né? Eu acho que o doutor Oswaldo expôs muito bem. A minha dúvida, no caso aqui, é só saber como é que a gente vai extinguir isso, de maneira que não volte mais. Eu vou apelar à sensibilidade do relator, porque eu imagino a dúvida que ele ficou, né? Agora, imagina a gente, nesses minutos, para conseguir entender isso tudo. Esse processo ele é muito complicado, né? Por isso que eu faço esse apelo aí à sensibilidade do relator para entender esse pedido de vista. Ok. Acordam não, pedido não. Após a discussão, pediu vista o doutor Luiz Felipe Resch. Certo? Isso só ia acontecer. Mas tem que registrar o voto do relator, né? Isso. Após votar o relator, pela nulidade ab ovo, pediu vista o conselheiro Luiz Felipe Resch. Como usual. Poxa, o doutor Felipe, eu não tenho culpa. Eu também não. Ele já se livrou da presidência, né, Ronaldo? Agora quer se livrar também disso? Essa vista é coletiva, né? Pelo menos. É coletiva. Então. Na prática coletiva só fica no nome do... É justamente você pode permitir que, no caso aí, quem vai examinar... Bem, participou desse julgamento o doutor Renan Marques Peixoto Shoa, de OAB São Paulo 376998, a quem eu agradeço e desejo uma boa tarde. Cumprimento a todos, boa tarde, até mais, obrigado pela atenção. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, vamos fazer um intervalozinho. Pode, doutor Leonardo e Patrícia, por favor, encerra a votação, interrompe a gravação.